Queridos professores, hoje no nosso microtreinamento nós vamos falar sobre um princípio muito importante, que é amar as pessoas a quem você ensina. Uma das formas de nós fazermos isso é criar um ambiente em que todos os jovens, todos os alunos, eles são respeitados e eles sentem e sabem que a sua contribuição é valorizada. E a habilidade que nós vamos trabalhar é a habilidade de mostrar aos alunos que nós os valorizamos, mesmo antes deles fazerem os comentários. Na sua classe, você vai identificar que tem vários jovens, aqueles que falam, que comentam, que se preparam. Temos os outros que às vezes não ligam as câmeras, se você ensina no modo online, ou aquele que na tua classe, 6 horas da manhã, às vezes ele até dorme, né? Então, queria convidar os nossos amigos aqui a como valorizar os nossos alunos, né? Valorizar cada um dos alunos nas diferentes formas deles trabalharem nas aulas. Muito bem, então, irmão Neverson, eu pensando em relativo a esses tipos de jovens, muitas vezes, que estão na nossa classe, né, que não falam nada, ficam bem quietinhos, né, ou até mesmo se eu estou ministrando uma aula virtual, eles ficam lá com a câmera desligada, né. Eu fiquei pensando o que nós poderíamos fazer para poder valorizar esses jovens, né. Então, eu entendo que quanto mais nós, os professores, conhecemos a vida daquele jovem, conhecemos a vida também dos pais, né, da família, isso faz com que a gente possa, em algum momento da aula, valorizar aquele aluno, né? Por exemplo, a gente está ensinando um exemplo, um princípio sobre fé naquele dia. E se eu conheço bem a família, aquele jovem, e sei que eles passaram por uma situação que exigiu fé, eu posso citar, né, naquele momento da aula, eu posso citar o exemplo daquela família, né? Às vezes o jovem é envergonhado, não quer falar, não se sente muito à vontade, mas eu posso valorizá-lo trazendo essa situação, né? Dizendo que a família dele teve que ter fé, dizendo que ele também teve que ter fé muitas vezes na sua vida, né? E eu acredito que ele vai ficar feliz por isso, vai se sentir valorizado, né? Então, é uma das formas, professores, que a gente pode estar fazendo para valorizar os nossos alunos. Muito bem, professores. Eu gostaria de falar de algo que nós precisamos ter um cuidado quando estamos ensinando. Primeiramente, eu gostaria que vocês olhassem essa foto e observassem esse professor. Vejam que ele está olhando para alguém que está respondendo e ele está atento àquilo que o aluno está fazendo. Então, eu já me peguei em situações em que eu pedi para que um aluno respondesse uma pergunta e eu mesmo, ou ele lesse algo e eu não fiquei prestando atenção nem no aluno, nem prestei muita atenção na resposta. Eu talvez estava mais preocupado em pensar no que eu iria falar ou o comentário que eu ia fazer. Então, esse é um cuidado que nós precisamos ter. Nós valorizamos o aluno quando nós observamos a resposta dele, quando nós fazemos um comentário sobre a resposta, quando nós prestamos atenção no que ele está fazendo. Isso é muito importante durante o tempo em que estamos ensinando. Uma outra forma de nós valorizarmos os nossos alunos que não participam tanto ou que não ligam as câmeras, né, depois de nós identificarmos a situação de vida dele, é conversar com eles e falar: olha, eu acredito que você consegue, eu sei que você vai conseguir. E aí passar uma designação para ele participar da aula, para ele ligar a câmera e falar alguma coisa, né, para ele às vezes fazer uma oração, né? Trabalhar com ele antes e falar: olha, eu sei que você consegue, né? E ele vai poder contribuir também na aula da forma que ele vai conseguir fazer. E para finalizarmos nosso microtreinamento de hoje, gostaria de trazer 4 exemplos da vida do Salvador, que demonstram como ele tinha preocupação por todos que estavam ao seu redor. Então, o primeiro deles, nós vemos ele sentado ao lado de uma criança, né, demonstrando o quanto o Salvador se importa com as crianças e com todos que vêm a ele. No segundo exemplo, a história da mulher apanhada em adultério, enquanto aqueles homens estavam prontos, prestes a apedrejar a mulher, o Salvador a valorizou, né? E a partir daquele momento houve uma mudança na vida dela, ela começou a adorá-lo e seguir a ele. No terceiro exemplo, nós vemos a mulher na fonte de Jacó, a mulher samaritana, que era desprezada por todos,
E nem mesmo os judeus conversavam ou, né, com os samaritanos, e ainda mais uma mulher. E o Salvador deu valor a ela e ela também mudou a vida. E no último exemplo, nós vemos a mulher que tinha um fluxo de sangue. Então, nós deixamos como, né, um convite a vocês, professores, que possam fazer uma observação nos comentários de que forma o Salvador também valorizou essa mulher. E o nosso convite também hoje, professores, é que nós possamos valorizar os nossos jovens. Então, durante as aulas da próxima semana, que vocês possam prestar atenção naqueles que são talvez os jovens mais excluídos, que não participam, que não têm talvez um destaque e que possam valorizá-los de alguma forma. Então, muito obrigado e tenham uma excelente semana.